tarde a todos. Estamos agora aqui perante o documento 15 que nós trabalhamos em aula e neste pequeno vídeo vou-vos demonstrar e vou seguir passo a passo qual seria ou qual será o raciocínio e qual serão as funções corretas para vocês computarem estes cálculos. Neste pequeno documento 15 eu coloquei aqui um pequeno registro, uma tabela com vendas, com registros de vendas de uma empresa. Aqui neste exercício pretendia-se que vocês trabalhassem um bocadinho sobre as funções de contagem. As folhas de cálculo podem apresentar, como eu vos disse em aula, duas formas de fazer a contagem. A primeira forma é pelo tipo de dados inseridos nas células, ou seja, conta as células numéricas, ou alfanuméricas ou terminantemente vazias. E nós podemos ter contagens preenchidas ou contagens vazias. Nas contagens preenchidas podemos também ter as numéricas e sob a forma de texto. Portanto, as funções que necessitam que indiquemos, ou seja, o argumento, as células num determinado intervalo onde nós queremos contar. E este é propriamente um destes exercícios, um destes exemplos que eu queria colocar. Outra forma também de fazer de contagens por valor é contar quantas vezes surge determinado valor no intervalo indicado, ou seja, que é isto que vamos explicar, que vou passar a explicar. Neste pequeno exercício nós temos 6 questões para calcular as vendas que foram feitas na Zona Norte, quantas vendas fez a Ana no centro, qual a percentagem de vendas realizadas na Zona Sul, quantas vendas não foram feitas pela Ana, quantas vendas foram feitas na Zona Norte pela Ana inferiores a 300 e escreva a fórmula que preenche o quadro resumo. Pretendia-se que vocês, perante uma tabela deste tipo, vocês conseguissem igualar estes dados, preenchessem os dados nas vossas células do cálculo Excel e colocassem exatamente como está aqui. E passaríamos então a este pequeno exercício. Só que uma determinada atenção, eu aqui não coloquei exatamente, coloquei como está aqui no exercício que vocês têm no vosso documento, mas se vocês repararem, as minhas tabelas e as minhas células correspondem a outra valorização, portanto tenham isso em conta também. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar, que eu fiz, foi quantas vendas foram feitas na Zona Norte. E eu aqui tenho duas condições, é as vendas, quantas vendas, ou seja, o número, contar o número de vendas e referir a condição norte, ou seja, aquilo que eu quero usar é a função contar.se, porque eu vou computar uma condicionante, então vou usar contar.se, vou indicar no intervalo que eu pretendo condicionar, ponto e vírgula, e coloco a minha condição, que é, entre parênteses, norte. Ok? 2. A pergunta 2 pretendia saber quantas vendas fez a Ana no centro. Eu aqui tenho quantas condições? A vendas, número de vendas, Ana, estou a indicar condicionar que é a Ana e depois estou também a condicionar a zona, centro. Portanto, eu aqui tenho 3 condições. E como tenho 3 condições, eu não vou usar a contar.se, vou usar contar.se.s, indico o intervalo que eu quero computar, indico a minha vendedora, ou seja, a condicionante que eu quero computar a minha função, indico também o intervalo no qual eu quero computar também a minha condicionante, que é a zona. Portanto, contar.se no intervalo da Ana, ou seja, o intervalo que vai encontrar a Ana, e o intervalo também que vai encontrar o centro. Portanto, valor é sempre contar, ok? Se eu tenho mais 2 condicionantes, contar.se.s, ok? Muito bem. Na 3, aquilo que eu tenho é aquilo que eu questionei, qual a percentagem de vendas realizadas na Zona Sul? Eu aqui quero perceber, digamos assim, a percentagem. Claro que isto é uma regra 3 simples, não é? Contar.se, coloco o intervalo que eu quero condicionar, identifico qual a minha variável, qual a minha condicionante, portanto,
o intervalo, C3 a C9, ponto e vírgula, do aspas, abrir aspas e colocar a minha condicionante, que é o sul, e depois vou dividir, e dividir porquê? Não se esqueçam que isto é uma regra 3 simples, está bem? 100% era o valor no total, X% será o valor que eu lhe quero atribuir. Então, contar ponto vale, que é o valor que eu quero contabilizar, identifico realmente o meu intervalo que eu quero contabilizar a minha percentagem, bem? Depois, fechar aspas, ou fechar parênteses, neste caso, 29. Aqui pode-vos dar, ao contrário, se vocês não estiverem a dar a percentagem, vocês têm que colocar esta célula com o formato de percentagem, está bem? Na pergunta 4, pretendia saber quantas vendas não foram feitas pela Ana, ou seja, eu tenho aqui duas condicionantes. Estou a contar também, portanto a função é sempre contar ponto se, e eu aqui tenho a condicionante da referente à Ana, mas eu quero admitir tudo aquilo que não foi feito pela Ana. Portanto, eu estou aqui a partir da premissa, tudo aquilo que não é a Ana. Portanto, e a condicionante será contar ponto se, identifico o meu intervalo, ponto e vírgula, aspas, menor, maior que Ana, fechar aspas, fechar parênteses, ok? E dá-me o valor de 3, bem? Se vocês indicarem tudo aquilo que não foi feito pela Ana, foi feito pelo Borges, 1, 2, 3. Claro que aqui estes cálculos são muito interessantes, vocês têm aqui pouquíssimos dados, mas se vocês tiverem uns dados de milhares, não é, de dados numa tabela, será muito, muito bom vocês terem a capacidade deste raciocínio do vosso programa fazer esta computação de variáveis de uma forma quase automática. E a pergunta 5 seria para vocês identificarem, calcularem quantas vendas foram feitas na Zona Norte pela Ana e que realmente fossem inferiores a 300, ou seja, na quantidade. Quantas condicionantes vocês têm aqui? Aliás, só por aqui pelo diagrama vocês veem que são 3 cores diferentes, são 3 condicionantes. É a Zona Norte, pela Ana e que seja inferior a 300. Ou seja, como é que eu vou fazer? Contar ponto se, ponto S, identifico qual é o intervalo onde eu tenho a condicionante do norte, ponto e vírgula, identifico o intervalo onde eu tenho a condicionante da Ana, não é? Ponto e vírgula, identifico a condicionante, o intervalo cujo eu tenho a condicionante menor que 300, reparem que eu quero menor que 300, não é igual a 300 ou maior que 300, portanto tudo aquilo que é menor que 300, e ele vai-me perfeitamente indicar então que é 1, e de facto vocês têm aqui o valor que é menor que 300 é apenas este valor, não é? E na pergunta 6, aquilo que se pretendia era vocês, primeiro vocês tinham que escrever exatamente o que estava escrito na folha de exercício, portanto tinham que escrever tudo o que aqui estava, ok? Norte, Centro, Sul, Ana, Borges. E era para vocês escreverem a sexta resposta, que era escrever uma fórmula que preenchesse o quadro resumo de número de vendas da zona de vendedor. E aquilo que se pretendia era, vocês têm aqui várias condicionantes, aquilo que se pretendia era vocês fixarem o valor. E como é que vão fixar este valor? Simples, também com a função contar.se.s, fixar D, fixar 3, reparem que eu vou fixar D aqui, fixar 3, e vou fazer um intervalo de fixar D, fixar 9, ok? E depois, ponto e vírgula, e vou começar exatamente aqui, eu quero que o intervalo comece aqui, portanto eu vou fixar em 11. Exatamente onde eu quero fixar eu vou colocar a minha função computável, ok? Fixar e 11, que é onde eu quero colocar o meu cálculo, está bem? Depois, ponto e vírgula, e vou de facto ao outro valor, que é a computar a outra variável que eu tenho, que era vendedores, não era? Que era a zona. Fixar C, fixar 3, portanto, fixar C, fixar 3, 2 pontos, fixar C, fixar 9, e eu tenho o intervalo da coluna que eu quero computar, tenho a fixa.
ponto e vírgula, e como eu quero parar o meu valor aqui, eu vou classificar então o meu valor que é J é aqui, certo? Fixar 10. Portanto, o que é que eu quero? Quero fixar este valor aqui. Portanto, eu quero começar aqui e terminar aqui. Ou seja, esta é a coordenada fixa que é conjugada, cruzada com esta I11, começa na I11 e termina na J10, ok? Que é esta. Portanto, começa aqui, termina aqui. E o cruzamento aparece aqui, que é precisamente 1. Portanto, e depois é só arrastar e ele automaticamente já vos dá este valor.